Bom dia a todos, a vocês que nos assistem pelas redes sociais, a toda a assessoria que nos acompanha. Estamos declarando aberta, então, a 9ª reunião da CPI, que visa apurar responsabilidade no que tange a fiação exposta no nosso município. Fiação essa que causa risco para a nossa população, que tem esse transtorno visual, e é justamente por isso que nós estamos aqui reunidos para poder apurar. Solicito ao vereador Fábio do Vale que faça a apuração de quórum. Vereador presidente Renzo Mendes. Presente. Vereador membro Joel Rangel. Presente. Vereador Fábio do Vale, presente. Presente. Solicito, então, que o vereador Joel Rangel faça a leitura da ata da 7ª reunião da CPI. Ata da 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada via Decreto Legislativo número 1774/2022, realizada em 23 de junho de 2022, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vila Velha, sob a presidência do vereador Renzo Mendes, com a presença dos demais membros da referida comissão, sendo esses os vereadores Fábio do Vale, o Elber da Segurança e Joel Rangel, ausente o vereador Devaci Rabelo. Aberta a reunião, o vereador Joel Rangel fez a leitura da ata da 5ª e 6ª reunião da CPI. Em seguida, o vereador Renzo Mendes solicitou ao ouvidor da CPI, vereador Elber da Segurança, a fazer a leitura dos expedientes internos e externos. Não houve expediente interno, havendo expediente externo. O vereador Elber da Segurança relatou uma reclamação recebida do morador Fábio da Silva, do bairro Ilha da Conceição, relatou que na rua Conceição há muita fiação rompida e solicita a visita da CPI para verificação. Seguindo, houve a reclamação do morador e comerciante da loja André Celular Ataíde. Em frente ao comércio citado, existe um poste com grande risco de queda e muita fiação exposta e rompida. Por conseguinte, o presidente da CPI, vereador Renzo Mendes, convida o superintendente do PROCON Municipal, o senhor Jorge Pereira Alves. Seguindo o presidente, vereador Renzo Mendes, solicitou ao superintendente que fizesse uma explanação como a população procura o PROCON para fazer reclamações e afins sobre a concessionária EDP. Ato contínuo, superintendente Jorge Pereira Alves responde que até o mês de junho, o PROCON já recebeu 190 reclamações envolvendo a empresa Excelsa. EDP. Uma correção já aqui. Seguindo, o superintendente explica que o PROCON trabalha de forma uniformizada em todo o território nacional, justamente para que possa ter uma uniformização dos dados e, em cima disso, fazer políticas públicas em cima desses dados. O nome dessa plataforma até junho se chamava SINDEC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Por meio dessa plataforma, tiveram 95 reclamações em desfavor da EDP Excelsa. O superintendente ficou de passar para a CPI da EDP o relatório detalhado sobre as situações acima. Das 95 reclamações feitas ao SINDEC, 51 foram em relação à cobrança abusiva e indevida da conta de energia, 26 em relação à demora e excesso de prazo para o retorno ao munícipe. Seguindo, o superintendente relatou que, como órgão de proteção e defesa do consumidor, também estava com este obstáculo em relação a enviar as investigações preliminares, tendo prazo de 10 dias para retorno, não havendo cumprimento por parte da empresa Excelsa, novamente aqui. Por conseguinte, o presidente da CPI, vereador Renzo Mendes, questionou o superintendente se a EDP está fazendo cobranças abusivas aos contribuintes. Respondendo, ele colocou em questão o Código de Defesa do Consumidor, que diz que o ônus da prova se tratando em relação ao consumo é do fornecedor, mostrando a vulnerabilidade e fragilidade tanto do PROCON quanto do munícipe na inversão do ônus da prova, no que diz respeito sobre o consumo do contribuinte. Seguindo, o superintendente relatou que não pode afirmar categoricamente que a cobrança é abusiva, porque para que possa ser feito isso, necessita ter um estudo sólido com base na doutrina, jurisprudência e em casos práticos. Ato contínuo, o presidente da CPI, vereador Renzo Mendes, questionou o superintendente Jorge Alves sobre, desde que o PROCON se reuniu com a EDP, sobre o tempo que leva para retorno aos contribuintes, se eles estão melhorando nesse quesito. Respondendo, relatou que muitas respostas são encaminhadas a ele, o superintendente, também corrigi aqui, por ser casos de munícipes que estão mais aflitos e necessitam de uma resposta, está errado aqui também, uma resposta imediata. Seguindo, o senhor Jorge Alves não possui os dados das 26 reclamações no SINDEC alusivas à demora e excesso de prazo que a EDP leva para o retorno, sobre o antes e depois das reclamações realizadas, se houve aumento ou não. Por conseguinte, o relator da CPI, vereador Elber da Segurança, pergunta qual prazo que a EDP passa para o PROCON
para resolver os problemas, respondendo o superintendente relato que o SINDEC trabalhava com prazo de 10 dias, com base no Decreto Federal 2181/97. Hoje este decreto, ele ampliou esse prazo para 20 dias. Ato contínuo, o vereador Joel Rangel questiona o superintendente sobre a estrutura do PROCON de Vila Velha, especificamente sobre o corpo de fiscalização, respondendo o senhor Jorge Alves, relata que a estrutura foi reestruturada por conta da lei municipal estabelecida nessa Casa de Leis. Ele não informou qual seria a lei. Seguindo a estrutura do PROCON, é composta pela superintendência, vinculado com a agência de atendimento administrativo. Perdão, a gerência. Sobre a fiscalização própria do PROCON de Vila Velha, ele apresenta 2 cenários. Primeiro, o decreto 2181, ele estabelece a possibilidade de fiscalização por mera designação. O superintendente propôs a alteração dessa lei 6293/20, para que possa incluir a possibilidade de relação de consumo no bojo dessas fiscalizações de atividade urbana. Seguindo o vereador Joel Rangel, pergunta ao superintendente Jorge Alves se existe um canal de comunicação específico, direto da EDP, com o PROCON municipal, respondendo hoje não possui ainda esse canal direto de atendimento, mas eles estão em busca para que seja criado não somente com a EDP, mas com todas as empresas, canal direto de comunicação. Finalmente ficou definido a visita em campo para o dia 30 de junho de 2022, a partir das 8 horas, sendo que no dia 27 de junho de 2022, às 10 horas, os assessores e os vereadores sairão em campo para definir pontos críticos a serem avaliados e visitados pela Comissão de Inquérito Parlamentar. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Apenas uma alteração aqui de ordem. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão. Assino o presidente Renzo Mendes, Fábio do Vale, relator, e os membros da comissão. Colocar aqui a apreciação do plenário. Fazer as observações para poder corrigir a palavra superintendente. Resposta, EDP, e agora, por último, também inverter a ordem da CPI, certo? Coloco a ata em votação. Aprovada. Não é essa, não? Eu já tinha... Solicito ao vereador João Rangel que faça a leitura da ata da 8ª reunião da CPI. Apenas tirando uma dúvida, senhor presidente, se havia algum acréscimo na ata da 8ª reunião. Ata da 8ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada via decreto legislativo, realizada em 30 de junho de 2022, às 9 horas, em agenda de visitação em loco nas seguintes localidades: Avenida Hugo Musso, com a rua José Pena Medina, número 1020, bairro Praia da Costa, Rodovia do Sol, número 52, bairro Riviera da Barra, e rua Nelson Monteiro, esquina com a rua Antônio Andrade, bairro Ibis. Compareceram os vereadores Renzo Mendes, presidente, Fábio do Vale, relator, Elbio da Segurança, ouvidor, restando ausentes os vereadores Joel Rangel, membro, e Devacir Rabelo, membro. A diligência da comissão observou ao vivo a situação de afiação excessiva e desorganizada nos postes, também averigou a situação dos fios pendentes e soltos, e os parlamentares puderam conversar com os munícipes que acompanhavam os trabalhos, explicando os objetivos da visitação em loco e colhendo opiniões e reclamações da população. Conversaram com o munícipe Tucci, trabalhador da região, que relatou o descaso da EDP em relação aos fios caídos em frente à sua loja, impossibilitando por muitas vezes a saída dos seus caminhões e colocando em risco a segurança de seus colaboradores. No primeiro momento da agenda externa, os vereadores Renzo Mendes e Fábio do Vale caminharam pelo bairro Praia da Costa, passando pela Avenida Hugo Musso, esquina com a rua José Pena Medina, onde horas antes ocorrera um acidente envolvendo um caminhão que arrebentou os fios nos postes justamente por conta da irregularidade da fiação que estava abaixo do permitido. Por conseguinte, o presidente e o relator encontraram-se com o ouvidor, o vereador Elbio da Segurança, na Rodovia do Sol, bairro Riviera da Barra, no comércio local Casa do Serralheiro, onde entrevistaram o comerciante Tutmis Ronzani, que relatou o descaso da concessionária EDP em relação aos fios caídos em frente ao comércio e abaixo da altura permitida, impossibilitando a passagem de seus caminhões para entrega e prestação de serviço e colocando em risco a segurança dos colaboradores. Ele também relatou os episódios de furto das fiações durante a madrugada
nos quais o excesso de fio acaba caindo para a calçada e se espalhando pela ciclovia, o que oferece riscos a quem transita pelo local. Ato contínuo, 3 vereadores presentes na agenda externa encaminharam para o bairro Ibis, onde entrevistaram o líder comunitário Tiago Teixeira. Questionado em relação à fiação excessiva no bairro e se a situação atrapalha a comunidade, o líder comunitário relatou que sim. Informou que, principalmente, muitas dessas fiações são linhas mortas de operadoras, resultados de cancelamento de serviço pelos munícipes, sem a devida retirada do equipamento pelas empresas fornecedoras. Seguindo, relatou casos de fiação muito baixa, caída e que já ocasionou acidentes com caminhões. Também falou de casos de munícipes com motos que passaram por aquelas ruas e correm risco de se acidentarem. Por fim, o presidente da CPI, vereador Renzo Mendes, questionou se os moradores costumam fazer algum tipo de denúncia ou reclamação com a EDP, ao que o líder comunitário respondeu que sim, sem, contudo, receber retorno, expressando mais uma situação de descaso da concessionária com as demandas da população. Finalmente, ficou definida a reunião na plenária da Câmara Municipal de Vila Velha para o dia 7 de julho de 2022, a partir das 10 horas. Nesta reunião, o convite para participar é para o advogado Sandro Franzotti, possuidor de notório conhecimento sobre o tema da CPI, por ter atuado contra a EDP à época de colocação dos postes em vários bairros de Vila Velha, sobretudo no bairro de Gaivotas, Praia de Gaivotas. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião. Assino o presidente Renzo Mendes, Fábio do Vale e os membros da comissão. Encerrada a leitura, senhor presidente. Coloco a ata em apreciação do plenário. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão. Aprovado. Solicito, então, que o vereador Fábio do Vale faça a leitura do expediente interno e externo. Senhor presidente, expedientes externos não há, expediente interno também não há. Não, vamos lá. Dando continuidade, um panorama. Semana passada estivemos na região 1, na região 2 e na região 5, do vereador Joel. E constatamos diversas irregularidades na nossa fiação, nos postes. Constatamos, vereador, inclusive, um padrão de energia que estava exposto com fiação exposta, podendo causar um risco gravíssimo de morte ali para a nossa população. E essa CPI, até depois temos que conversar para poder dar encaminhamento ou via gabinete ou via CPI para que a EDP seja notificada a fazer o conserto desse tipo de risco eminente para a nossa população. Então, hoje, dando continuidade, iremos ouvir o nosso colega, advogado, competentíssimo, doutor Sandro Guio Franzotti, é isso? Que irá dar um panorama aí para todos nós sobre o que acontece lá na comunidade dele, em Gaivotas, e também sobre o seu conhecimento geral do tema da fiação, do tema também da carga de energia. Então, convido para que possa vir aqui à frente, doutor Sandro Franzotti, para que a gente possa escutá-lo. Bom dia. Doutor Sandro, um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Você que é um amigo da cidade, que sempre se preocupa com as causas de grande relevância para a nossa população. Então, peço para que o senhor possa olhar para aquela câmera que está à sua frente e que se qualifique com o seu nome completo, sua profissão. Meu nome é Sandro Guio Franzotti, eu sou advogado, morador de Praia das Gaivotas, já há quase 25 anos, e tenho o prazer e gostaria de saudar a todos os presentes aqui nesse plenário, em especial parabenizar a esta comissão de inquérito no sentido de trazer um assunto de extrema relevância para o nosso município.
Eu creio que se nós tivéssemos tido essa oportunidade lá no ano de 2010, há 12 anos atrás, quando ali foi autorizado, né, por parte do gestor público, na ocasião, a passagem daquelas linhas de alta tensão, e tivéssemos tido a mesma receptividade, né, no sentido de trazer o conhecimento e uma discussão por esta Casa de Leis, eu tenho certeza que o cenário poderia ter sido um pouco diferente. Nós enfrentamos algumas realidades que eu gostaria, inclusive, de destacar para os senhores aqui, e que, com certeza, vão trazer a todos os vereadores, a todos os presentes, algum esclarecimento sobre aquilo que enfrentamos, de fato, dentro daquela realidade, né, que era a implantação de uma linha de 138 mil volts. Muitos, de repente, não têm a noção do que é isso. Hoje nós temos nesse poste que passa em frente à nossa Câmara Municipal 12 mil volts. E lá, em 11 bairros, o trajeto que foi feito pela EDP, à época, né, com anuência, né, por parte, inclusive, do IEMA, pasmem, por parte do IEMA, e também, na época, pelo gestor municipal, que ali presidia, né, ali administrava o nosso município, nós tivemos autorização de uma linha de 138 mil volts, que passava em áreas residenciais, áreas consolidadas, áreas ali que, posso dizer assim, que jamais poderíamos imaginar. Se nós hoje não temos, em áreas rurais, e eu acredito que os senhores já tenham tido a oportunidade de vivenciar isso, passar por uma linha de alta tensão, essas linhas em áreas rurais não existe sequer vegetação, quanto mais em área rural, né? Quanto mais em área urbana já consolidada, né? Então, eu gostaria de parabenizar esta comissão, mais uma vez, pela iniciativa, né, de oportunizar a nós, né, munícipes, uma discussão ampla, né, e poder referendar e trazer alguns elementos que podem alicerçar aí uma decisão, até mesmo um encaminhamento desta comissão, para que algo seja feito ou que se evite que seja realizado nas próximas, ou dentro dos bairros que porventura venham a ser criados em Vila Velha, até mesmo aqueles que já estão sendo criados, mas que alguma coisa possa ser feita, né? Porque nós acreditamos que a Vila Velha do futuro é uma Vila Velha que se pensa no hoje, né? Se pensa exatamente em evitar ações, posso dizer assim, que criem uma poluição visual, e que é o que nós temos hoje de forma consolidada, né? E que não se resolve de uma forma efetiva, sem uma discussão ampla e restrita por parte dos senhores. Agora gostaria de parabenizar mais uma vez. No ano de 2010, o senhor disse que você teve... Está dando microfonia? Você teve uma situação com a EDP, onde que passou aquela linha em Praia das Gaivotas, aqui de alta tensão? Exatamente. Nós estávamos, eu estava presidente do Conselho Comunitário de Vila Velha, que é a Federação das Associações de Moradores, né, no ano de 2009 a 2011, e também estava presidente da Associação de Praia das Gaivotas. E ali eu tinha participado do Conselho de Desenvolvimento Urbano da cidade e tinha aprendido, posso dizer assim, porque nada melhor do que aprender os meandros dos trâmites processuais, de como poder analisar um processo. E como membro integrante do Conduma, antigo Conduma, eu tive a oportunidade de, inclusive com o Ricardo Henrique Casamata e outros membros do Conselho, analisar um processo direcionado ao desenvolvimento urbano. E quando me deparei com a colocação de alguns postes dentro da comunidade, e que esses postes chamavam a atenção em virtude do seu tamanho, né, da sua posição, que era totalmente diferente desses postes que eram colocados aqui, me chamou a atenção e eu tive acesso a um processo que
que estava tramitando dentro havia tramitado dentro do Conselho, mas anterior a isso, anterior ao meu período como conselheiro, eu tive acesso e ali analisando o processo, eu identifiquei 5 condicionantes que haviam sido dados, inclusive com a anuência da época do gestor, ou seja, o próprio EMA havia dado uma licença à EDP, sendo que ela havia já descumprido condicionantes que era exatamente a discussão popular. Ou seja, em momento nenhum, durante a colocação, a instalação, a aprovação, eles sequer convocaram as comunidades ali afetadas, ou seja, Guaranhuns, Jockey, Praia das Gaivotas, Praia de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Santa Mônica, inclusive parte, né, de Coqueiral, porque onde hoje está a subestação, para que nós pudéssemos discutir de forma ampla e restrita os impactos de vizinhança que aquilo ocasionaria. Chama a atenção que esse projeto foi aprovado em 1993, na época ainda por Jorge Anders, e de lá, de 93, ele vinha recebendo autorizações e renovações de suas licenças. Tendo o ex-vereador Ricardo Chiabai, na qualidade de secretário, tendo também renovado essa licença. Foi renovado, inclusive, por outras administrações que passaram nesse período, né? O ex-prefeito Max Filho, o ex-prefeito era o Max Filho, e acho que depois era o Neucimar Fraga, que nesse caso veio autorizar, e, nesse caso, o secretário de desenvolvimento urbano. E nesse período, né, ao analisar o processo, nós identificamos 5 descumprimentos de condicionantes que sequer poderiam ser dados em virtude da não discussão popular. E quando o senhor identificou, né, esse descumprimento, qual que foi a reação do senhor e da comunidade? Procuraram o Ministério Público, procuraram a Prefeitura? Imediatamente. Porque, no meu ponto de vista, você falou que a licença foi dada em 93. A primeira licença foi autorizada, inclusive foi dado na época de Jorge Anders, em 1993. E a instalação foi dada em 2010. Exatamente, ou seja... Em 93, a ocupação urbana era totalmente diferente de 2010. Era uma realidade totalmente diferente do que nós tínhamos em 2010. O bairro Praia das Gaivotas já tinha as 570 casas, já tinha um acúmulo de moradores, e outros bairros adjacentes também já tinham moradores. E quer dizer, de 93 até 2010, essa realidade se mudou, houve uma modificação substancial, né? E nesse período todo, quando perguntou qual foi a ação, foi exatamente entrar em contato com a EDP, através de um ofício que eu encaminhei, buscando exatamente obter deles um esclarecimento na qualidade de presidente da Associação de Moradores de Praia das Gaivotas, no sentido de obter deles um esclarecimento sobre o que se tratava aquilo. Por que a colocação? Imaginava-se, tendo em vista a existência e o surgimento do bairro das Garças, né, que é o bairro Praia das Gaivotas, mas onde hoje está aquela área, grande área, né, que será ocupada, está sendo ocupada de forma gradativa. Aquilo ali é denominado bairro das Garças. E aquele bairro é uma área limítrofe que faz com a rua Itapetinga, diretamente com o bairro Jockey. E observando a colocação daqueles postes, nós pedimos à EDP que pudesse, de forma objetiva, nos esclarecer. Em momento algum, fomos atendidos em nossa solicitação. Ou seja, nós encaminhamos o ofício ao setor da própria EDP, para que ele pudesse prestar esses esclarecimentos, e não fomos atendidos. Encaminhamos, inclusive, ao secretário, inclusive ao IEMA, solicitações para que eles pudessem, tendo em vista as autorizações constantes do processo, inclusive, que posso, inclusive, disponibilizar aos senhores, processo esse que foi obtido através de cópias pagas, né, para que nós pudéssemos ter consciência e ciência
do teor desse processo, junto à municipalidade, e ali cientes das autorizações que foram dadas tanto pela IELMA como pela própria municipalidade, nós encaminhamos solicitações aos secretários e também ao presidente do IEMA, para que ele pudesse também nos oportunizar. E, lamentavelmente, também houve o silêncio de ambas as partes. Tendo, posteriormente, me reunido com o secretário Henrique Casamata, para que ele pudesse nos narrar o que estava acontecendo. Ele nos disse que, em virtude do desenvolvimento do município, e que aquilo era algo que seria salutar para o município, seria bom porque atenderia a demanda de energia. Nós estávamos aí com o crescimento do Shopping Vila Velha, com o fórum, com os empreendimentos imobiliários, né, que estavam em franco crescimento na área de Itapuã, Itaparica. E isso tudo era alvo exatamente para atender uma demanda que já era uma demanda reprimida por parte da EDP, para que pudesse atender esses empreendimentos, grandes empreendimentos. Nós não somos, e eu disse para ele que nós nunca e jamais seríamos contra o desenvolvimento de Vila Velha, né, mas que nós, na qualidade de representante da sociedade civil, como conselho comunitário, nós almejávamos, era tão somente o esclarecimento e até mesmo uma discussão, uma vez que os moradores até então, né, sequer tinham sido consultados sobre essa realidade. Vossa Senhoria tem todos esses ofícios encaminhados à EDP, encaminhado ao IEMA? Perfeitamente. O senhor pode disponibilizar para... Posso, claro. Posso. Estão aqui, são cópias de documentos que foram encaminhados, que não foram respondidos. Tanto é que não foram respondidos, que aí nos motivou, sim, buscar ao Ministério Público, ante a inércia, ante a omissão por parte desses entes, que deveriam ter se manifestado, acredito eu, né, na sua legítima representatividade, que eles pudessem realmente atender aos nossos anseios. E, uma vez não atendidos, nós buscamos aí o Ministério Público, na pessoa da doutora Anissa Sampaio, que, de forma competente, encaminhou à própria EDP um ato recomendatório, inclusive também à municipalidade, também ao IEMA, pedindo esclarecimentos, né, e que acabou gerando a primeira audiência pública, né, onde nós realizamos uma audiência pública através do Ministério Público, né, onde nós ali estivemos, fazendo a defesa e pontuando as irregularidades verificadas ante o descumprimento por parte da EDP, e ali, depois, posteriormente, nós fizemos uma segunda audiência pública através da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Cláudio Vereza, né, e Euclério Sampaio, que muito gentilmente nos atenderam diante da nossa realidade, e nós fizemos uma manifestação e pedimos uma manifestação por parte do IEMA, uma vez que as irregularidades ali constatadas sequer poderiam ter autorizadas a autorização de implantação, né, de instalação desta unidade. Chama a atenção de que, quando nós fizemos todo esse levantamento, todo esse chamamento, automaticamente as obras que ali estavam paralisadas começaram a surgir de forma absurda, ou seja, os trabalhos em campo, né, de toda a linha LD de 138, que sai de Guaranhuns até a subestação, ela passou a ser, assim, eu acho que uma das obras mais corridas que eu já posso ter identificado dentro do município de Vila Velha. Mas elas estavam paralisadas por vontade própria da empresa, não por uma interdição. É certo? Porque eu acredito que não era interdição. Na verdade, eles nunca imaginariam que poderiam encontrar dentro da sociedade civil uma ação que pudesse impactar e até mesmo impossibilitar a realização desse evento. Então, essas audiências públicas se deram antes da instalação da linha? Perfeitamente. Elas se deram no decorrer, na verdade, no decorrer dessas... Mas não estavam em funcionamento. Funcionamento. A partir do momento que nós acionamos... Se recorda o ano? 2010. A partir do momento que nós acionamos e pedimos esclarecimento à EDP, as coisas começaram a avançar de forma abrupta.
né? Eles começaram os postes estavam lá, ninguém fazia absolutamente nada, e tão logo nós manifestamos, eles entenderam que o que estava ali, de forma substancial, né, era algo que poderia acarretar a paralisação da obra, eles trataram imediatamente de avançar. Tanto é que eu gostaria de poder destacar aí, que essas obras acarretaram, inclusive, em acidentes. Uma senhora de idade, se for possível fazer a projeção de 2 fotos, né, de uma senhora que acabou quebrando o braço, em virtude da falta até mesmo de critérios na colocação da área de segurança que ali existia. Né? Tamanha era a rapidez com que eles estavam querendo implantar a linha de instalação, a linha de alta tensão. Solicito, então, Gabriel, se puder providenciar as fotos, por favor. Exatamente isso. Foi algo que foi noticiado pela imprensa local, né, na época, mostrando que essa senhora tropeçou em fio, né, e acabou, isso em Guaranhuns, né, afetando, inclusive, seria uma das situações, chuva causa, essa senhora, dona de casa, sonhava em empreender, ela, infelizmente, posteriormente, essa senhora, se eu não me engano, ela acabou tendo um problema de saúde e veio a falecer. E a família foi indenizada? Não tenho essa informação, eu sei que, na época, né, houve uma grande comoção, em virtude de uma senhora ter sido uma senhora conhecida do bairro Guaranhuns, e ter sido ali acometida por parte dessas ações que foram realizadas pela EDP. Isso também em 2010? Exatamente. E o senhor disse que a linha são quantos mil volts? 38 mil volts. 138 mil volts. Você sabe, Vossa Senhoria sabe quais são os critérios para a instalação de uma linha dessa? A princípio você necessariamente teria que ter, né, os critérios praticamente eu não posso afirmar, mas em virtude da quantidade, porque eu não tenho conhecimento técnico, posso dizer assim. Mas poderia passar por cima de residência, de posto de gasolina, etc? Inclusive eu gostaria de apresentar a Vossas Excelências, assim, algo que foi posteriormente, assessoria no sentido de passar. Sim. Posteriormente à implantação e à colocação, houve, né, para poder justificar aquilo que era injustificável, foi entregue, né, aos munícipes, né, de Gaivotas e de outros bairros, esse material que foi confeccionado pela EDP, mostrando sobre os impactos e aquilo que poderia ser impedido, o que não poderia ocorrer. Sendo que, em Gaivotas, nós já tínhamos ali um posto de gasolina, né, no trecho que ali foi delimitado, nós já tínhamos a sede da Associação de Moradores, nós já tínhamos unidades residenciais, né, existentes, nós tínhamos ali o hábito de pessoas que utilizavam a praça para poder soltar pipa, né, e isso acabou deixando de existir, né, e isso foi algo que, lamentavelmente, por mais que tenha sido posterior à discussão, porque sequer houve qualquer discussão por parte da EDP no sentido de convocação, e uma das condicionantes foi exatamente essa, o descumprimento em virtude da não discussão e a não possibilidade da população discutir o que queríamos ou não, né, para os nossos bairros. Isso foi um dos resultados que foi apresentado pela EDP. E também, paralelo a isso, nós, do Conselho Comunitário de Vila Velha, em resposta ao que a EDP havia feito para a não discussão popular, nós do Conselho Comunitário de Vila Velha mandamos produzir um material que fala assim: por trás de um belo sorriso, que é a marca da EDP, existe uma empresa que não respeita você. Um protesto da sociedade civil vilavelhense pela falta de transparência e de audiências públicas na construção de subestação da linha de distribuição LD 138kV, ramal para SD Itapuã, Conselho Comunitário de Vila Velha. Esse material foi entregue no 4º Fórum Capixaba de Energia, que foi realizado pela EDP, ali no Sheraton, né,
onde todos aqueles participantes tiveram a oportunidade de receber esse material na entrada. Ou seja, a sociedade civil, que deveria ser a privilegiada, sequer foi atendida nos seus apelos, e nós ali, como sociedade, fizemos esse material para que pudesse, de forma objetiva, atender aos anseios da nossa, da sociedade civil velavelense. Então, o senhor, como líder comunitário da época, afirma que existiam residências e comércios ali onde que iria passar, onde que se passa hoje a linha de transmissão de energia. Sim, não só residências, como comércios, por exemplo, algo que o próprio folder veda, que ele faz menção exatamente da impossibilidade, que seria algo que tivesse um posto de combustível, já consolidado. Esse folder foi entregue, então, pela empresa, o senhor? Foi posteriormente foi entregue para justificar o injustificável. Vereador, o senhor pode ler para a comissão, Vossa Excelência, pode ler para a comissão o que está escrito no folder, por favor? Depois iremos também mostrar para quem está nos acompanhando. Material produzido pela própria EDP, cuidados necessários e procedimentos de emergência para preservar o caminho da energia. Não toque em cabos que estejam caídos no solo, risco de morte. Na faixa de servidão e segurança, não erga nenhum tipo de construção, nem mantenha depósitos inflamáveis ou explosivos, campo de futebol ou qualquer outro uso, o risco de acidente é alto. Não solte pipas ou balões perto das linhas de distribuições, não atire pedras nos isoladores existentes nas torres, não suba nas torres, risco de morte. Eu acho que o mais importante é esse segundo tópico, Na faixa de servidão e segurança, não erga nenhum tipo de construção, nem mantenha depósitos inflamáveis ou explosivos, campo de futebol ou qualquer outro uso, o risco de acidente é alto, mas esse primeiro também. Não toque em cabos que estejam caídos no solo. E as construções, com certeza, estavam e estão nessa faixa de servidão. Exatamente. Não foram desapropriadas, não foram hipótese retiradas. Alguma. Ao contrário, uma das condicionantes que versava, inclusive foi alvo, inclusive de alegação na ação que posterior à não concordância, não aceitação e à intransigência por parte da EDP junto ao Ministério, aos apelos do MP, no sentido de que nós pudéssemos alterar o trajeto, que foi escolhido, nesse caso, pela própria EDP, sob a alegação de que iria onerar em demasia o projeto, até mesmo de forma maléfica para os munícipes, por conta de ser uma linha subterrânea que poderia ser feita. Isso aí foi algo que nós pleiteamos, e o Ministério Público, de forma brilhante, através da sua promotoria, colocou ali de forma bem objetiva, até mesmo porque nós temos hoje tecnologia já implantada no nosso país e, pasmem, senhores, eu gostaria de chamar aqui a atenção também, que também foi material. Nós temos a Prisma. A Prisma, para quem não conhece, é uma empresa que faz cabos elétricos, então nós temos hoje empresas, inclusive com substancial fundamento. Ou seja, esses cabos que poderiam ser subterrâneos são fabricados em São Torquato. São fabricados aqui dentro do nosso município e são levados para o Brasil, para o mundo todo. Então, assim, por que não, isso foi uma das alegações, por que não se implantar isso? Eu não posso fazer em todo o trajeto. Mas pelo menos nas áreas adensadas, nas áreas já habitadas, poderiam ter sido feitos de forma mista, em respeito a todos aqueles que ali já estavam, até mesmo para que não pudéssemos criar uma poluição visual como é hoje. Os senhores passam por Praia das Gaivotas, Guaranhuns, têm o desprazer de ver aquelas linhas que são impactadas. Então, hoje, a Prisma tem uma tecnologia e nós colocamos isso de forma bem objetiva. Desprazer de ver as linhas e que sim, trazem risco iminente a toda a população. Risco iminente. Para vocês terem ideia do risco, e aí conversando com engenheiros elétricos, existem fundamentos, inclusive teses de mestrado, de doutorado, dizendo sobre os malefícios da linha de alta tensão
para o munícipe. Tanto é que aquele que tem um marca-passo não pode, né, passar ali de forma constantemente, mas isso não é explicado para o munícipe. Aqueles que estão adquirindo os seus imóveis ali, hoje em Praia das Gaivotas, que estão sendo colocados e erguidos edifícios, as construtoras não vão dizer para aqueles adquirentes que você está numa linha uma linha de alta tensão que pode ocasionar problemas de saúde para aqueles moradores. E que estão hoje ali, fundamentados em teses, né, posso dizer, em estudos aprofundados de doutorado, e que sequer foram discutidos. Então, eu louvo mais uma vez a iniciativa de Vossa Excelência, porque é um marco. Eu acho que depois de 12 anos, esta comissão, ela pode trazer à baila uma discussão mais aprofundada a respeito desse tema, no sentido de realmente criar uma legislação profunda, igual tem hoje, né? Por exemplo, alguns dos senhores devem ter tido a oportunidade em Gramado. Em Gramado não se tem fios aéreos. Né? No estado de São Paulo já não se permite, em algumas regiões, a instalação de fios elétricos, fios dessa magnitude, de forma aérea. Porque já existe a tecnologia, gente, por que não utilizá-la? E a alegação por parte da EDP, de forma muito frágil, era de que era mais oneroso. Só que a ANEEL, ela autoriza, porque a empresa ela é obrigada a fazer o aporte financeiro do investimento. E, antigamente, era uma empresa, né, que ela era portuguesa, hoje ela é chinesa. Né? Então, é uma empresa privada que obtém lucro, né, que ofere lucro. Né? Então, esses investimentos que são aportados pela empresa, eles podem ser, com o passar do tempo, deduzidos ou incluídos na sua conta de energia. Ou seja, a conta vai ser paga de qualquer jeito. Então, quer dizer, em malefício para a sociedade civil, nós temos que aguentar uma linha aérea, sendo que em estados que têm uma legislação aprofundada e eficaz, isso já não é mais permitido. Então, eu louvo a iniciativa desta comissão, no sentido de trazer realmente a discussão, e isso espero realmente que dessa comissão a gente consiga criar uma legislação, e os senhores criarem uma legislação bem fundamentada, a fim de coibir que ações desse tipo venham a ocasionar em outros municípios, em outros bairros do nosso município. Até mesmo porque nós estamos, a Vila Velha está em franco crescimento, né, e nós temos visto isso. Então, é um momento oportuno, e eu parabenizo mais uma vez esta comissão por trazer essa discussão a esta Casa de Leis. Solicito que a nossa assessoria acolha, né, essa sugestão do Sandro, para que a gente possa, no relatório final, dar como encaminhamento, né, uma nova legislação, onde que a gente vai preservar que não aconteça nos demais bairros de nosso município. E nos estudos de Vossa Senhoria, qual seria a distância mínima para a instalação de uma linha dessa de um bairro? A linha que, segundo a legislação é estabelecida, era em torno de 15 metros para cada lado. Né? A legislação estabelece. Sendo que a alegação da EDP, por exemplo, em Guaranhuns, os senhores podem ter visto, e houve uma alteração, um descumprimento de condicionante em virtude da alteração unilateral por parte da EDP, sem que pudesse ser oportunizado ao IEMA, essa reanálise em tempo hábil. E por sua vez, a municipalidade. Eles alteraram o projeto uma vez que eles viram que iria a rodovia, a rua Moacir, ali existente, né, em Guaranhuns, ela poderia ser comprometida, né, e ficaria mais comprometida. E esses afastamentos, houve uma redução e colocação do poste com um espaçamento, se eu não me engano, de aproximadamente 4 metros, 5 metros, das residências. Esse, inclusive, foi alvo, inclusive, vou fornecer a Vossa Excelência, um relatório fotográfico, foi elaborado pelos técnicos do Ministério Público, e que, inclusive, podem fazer parte integrante deste relatório de Vossa Excelência, no sentido de atestarem os absurdos que ali foram praticados, né? E que, segundo a própria EDP, houve, por parte do seu gerente operacional,
que ali esteve presente nas audiências públicas, eles informaram que a altura dos postes foi elevada exatamente para que o efeito das correntes eletromagnéticas não viessem a afetar aos moradores, né? E que é, no meu entender, uma verdadeira falácia. Certo. E na época, né, o senhor disse que houveram audiências públicas, o Ministério Público, né, convidou a empresa, convidou a comunidade, e o Ministério Público judicializou essa ação, chegou a judicializar? Sim, em virtude posso dizer assim, da inatividade, né, da falta de diálogo por parte da EDP, o Ministério Público propôs a ação, né, junto ao Poder, junto à Vara da Fazenda Pública Municipal, e isso tramitou, por mais que alguns pedidos que ali foram colocados, inclusive versam sobre a questão das linhas sobre a questão das correntes eletromagnéticas, sobre esses malefícios. Essa ação foi posteriormente julgada improcedente, e posteriormente houve recurso ao Tribunal de Justiça e também mantida, né, foi mantida a decisão. Entendo eu, né, de forma, posso dizer assim, não sou técnico, né, os técnicos que ali estavam e ali opinaram, né, mas entendo eu que essa discussão ela precisa ser mais aprofundada. Os meandros, né, posso dizer assim, a forma como foi colocada e exposta pelo Ministério Público, acredito eu que tenha sido de forma correta. Senhor presidente, quero inicialmente cumprimentar o Sandro, querido amigo, e uma pessoa que tem uma contribuição importante ao movimento popular da cidade. Acompanhei o trabalho de Vossa Senhoria como coordenador, presidente do Conselho Comunitário de Vila Velha, e sei, não só como advogado, causídico, que tem assim, todo o nosso respeito, mas também na condução dos trabalhos de organização e fortalecimento do movimento social e popular de Vila Velha. Muito bom tê-lo aqui, até para contribuir com o trabalho dessa comissão. Essa comissão nasceu com o objetivo de tratar o assunto com essa concessionária que presta um serviço público, que recebe por esse serviço, mas que precisa regular melhor a oferta desse serviço para a população. Não só o serviço de fornecimento de energia elétrica, mas a organização desse serviço na cidade, uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Vila Velha é uma cidade com regiões muito adensadas, e uma delas, Praia das Gaivotas. Eu acompanhei na época todo o movimento, eu não era vereador do município, mas eu acompanhei o trabalho, a luta, manifestação popular. Queria saber se foi uma ação civil pública. Sim. Que foi apresentada na época, e se o município entrou no polo passivo. Sim. Dessa ação. Sim. Tanto o Ministério Público acionou a EDP, acionou o IEMA e acionou também o próprio município em virtude das autorizações que foram concedidas à revelia exatamente da discussão popular, né? Considerando também esse cenário, né, que antigamente sequer tinha sido feito um estudo de impacto de vizinhança, o que a legislação já existia, ou seja, em sequer se respeitou essa discussão popular, né? Então, não se fez nenhum estudo de impacto de vizinhança. Então, o Ministério Público, de forma pontual, ele colocou isso, sim, e rolou o município. No polo passivo. No polo passivo. Eu acho que o senhor já falou sobre isso, mas queria que o senhor repetisse qual a situação dessa ação hoje. Essa ação ela foi transitada, já se encontra em transitado julgado, houve o indeferimento por parte do Poder Judiciário ao pedido que fora formulado, né, que são vários,
né, inclusive com medidas compensatórias à sociedade civil, né, foi indeferido, e onde houve êxito por parte da EDP, e não reconhecendo os problemas que, porventura, tinham se colocado. Era exatamente isso que eu queria saber. Se teve a confirmação, se a EDP atendeu a alguma condicionante exigida pelo município ou o município não exigiu. Lembrou muito bem, porque eu tenho em minhas mãos, inclusive, uma das condicionantes, inclusive, havia sido feita um termo de compromisso para a execução das obras de drenagem, urbanização e paisagismo, sendo que, né, dentro da área, ou dentro dessa contrapartida que a EDP colocaria, teria uma ciclovia, sendo que no trecho de Praia das Gaivotas não existe ciclovia, né? Então, no trecho de Gaivotas só foi feito um paliativo, né, posso dizer assim, de paisagismo. Se eu não me engano, existe uma ciclovia que foi feita na rua Moacir Gonçalves, exato, lá em Guaranhuns. Pequena ciclovia. Pequeno trecho. Pequeno trecho. Não é isso? Exatamente. Onde fica ali o Feijão, né? O Recanto do Feijão. Exatamente. Onde a dona Maria Severiana de Laia, presidente do bairro Guaranhuns, mora. Ali eu sei que foi feito. Foi condicionante da EDP? Foi condicionante. Está aqui. Inclusive, não só a urbanização, né, como outras ações que foram solicitadas e colocadas pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano, no sentido de que pudessem ser implementadas, e que até hoje não foram colocadas, não foram... O senhor está apresentando aqui o documento que apresenta as condicionantes que deveriam ser atendidas pela EDP. Perfeito. O senhor sabe se todas elas foram cumpridas? Não, todas não foram cumpridas. Não? Eu acho importante nós lermos, senhor presidente, aquilo que foi documentado pela EDP junto à municipalidade, porque é sobre isso, né, que nós temos que falar. Queria que Vossa Senhoria depois pudesse também falar. Sim. Dentro da sua avaliação, houve instrução técnica, por exemplo, perícia, por parte apresentada por parte da EDP ou exigida por parte do Judiciário a tudo aquilo que foi questionado na ação? Sim, o Ministério Público, com seu corpo técnico, elaborou esse projeto que eu disponibilizei aos senhores, no sentido de que eles pudessem municiar, né, a própria doutora Anícia de elementos suficientes para que pudesse, diante da legislação vigente, inclusive eu tenho um outro material também substancial, no que diz respeito à alteração da legislação, exatamente sobre a questão desse impacto das linhas, o efeito das correntes eletromagnéticas, né? E isso fez, acredito eu, que tenha sido a Lei 11.934, né, de 5 de maio de 2009, dispõe sobre limites à exposição humana a cabos elétricos, a campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, alterando a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. Um outro material também que, com certeza, Vossas Excelências poderão se fartar, no sentido até mesmo de trazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema, evitando, assim, que nós tenhamos em nosso município outras ações como essa. Acolhemos a sugestão do vereador Joel. Eu solicito, então, que faça a leitura das condicionantes, vereador, para que todos possam ter conhecimento. E, nesse intervalo, eu já justifico a ausência do vereador Welber da Segurança, que está participando da comissão do GGIM, não é isso? E que hoje não pôde estar presente, mas a ausência dele está justificada. Aqui no documento, no termo de compromisso para execução de obras de drenagem, urbanização e paisagismo a serem realizadas em vias públicas do município de Vila Velha, entre se faz o Espírito Santo, Centrais Elétricas, Excelsior e o município de Vila Velha. Ele apresenta na parte do objeto e depois ele faz o memorial descritivo. Eu vou pedir, senhor presidente, vereador Renzo e vereador Fábio, a leitura do texto do material descritivo, ele é mais completo.
As obras descritas na cláusula 1ª do termo de compromisso para execução das obras de drenagem, urbanização e paisagismo, a serem realizadas em vias públicas do município de Vila Velha, firmado entre a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Excelsa e o município de Vila Velha, serão executadas pela concessionária da seguinte forma: 1. Rua Moacir Gonçalves, trecho compreendido entre a Rua Rosa de Prata e o Canal da Costa. Ampliação da calçada existente, passando de 3 metros para 7 metros de largura, numa extensão aproximada de 500 metros, lado esquerdo, sentido Ibis, sentido Itapuã, com acabamento final tipo padrão calçada legal, a ser executada conforme previsto no desenho tal, constante dos seguintes serviços: instalação de meio-fio pré-moldado, execução de calçada em concreto com acabamento simples e piso tátil, alerta e direcional, calçada legal, adequação das redes de drenagem pluvial e esgoto existentes, de forma a compatibilizá-las com a nova conformação da calçada, inclusive a instalação de caixas de drenagem para a coleta de águas superficiais, adequação de pavimentação existente, relocação da rede elétrica 15K para outro lado direito da via em circuito duplo. Redução da calçada existente, lado direito, sentido Ibis, sentido Itapuã, numa extensão aproximada de 500 metros, passando a largura de 3 para 2 metros, constante dos seguintes serviços: demolição de calçada retirada do meio-fio, instalação de meio-frio, adequação da rede de drenagem pluvial existente, de forma a compatibilizá-la com a nova conformação da calçada, inclusive a instalação de caixas de drenagem para coleta de águas superficiais, adequação de pavimentação existente, relocação da rede elétrica 15K conforme a nova configuração da calçada e execução de calçada em concreto em acabamento simples, piso tátil, alerta e direcional calçada legal. Aqui ele fala de calçada, mas não fala da ciclovia. Aqui. Não. Rua Itapetinga, a Rua Edílio Penedo, construção do canteiro central com largura de 3 metros e extensão aproximada de 310 metros, acompanhado do padrão existente naquela via, estando aí incluso instalação de meio-fio pré-moldado, relocação da rede elétrica 15K, existente no canteiro central, deslocando-a para a lateral lado direito. Implantação de paisagismo no canteiro central a ser construído pela concessionária conforme indicação pelo município. Rua Muqui, trecho sem calçamento, construção de canteiro central com largura de 3 metros, extensão aproximada de 525 metros, acompanhando o padrão existente naquela via, inclusive instalação de meio-fio pré-moldado, relocação da rede de drenagem existente de 60 centímetros, a ser construída na lateral em toda a sua extensão, implantação de paisagismo no canteiro central a ser construído pela concessionária conforme indicado pelo município. O senhor poderia, só uma observação. Pois não. Nesta época, nesta data, quando foi feita a colocação de a rede pluvial pela EDP, coisas, eu posso dizer assim, foi colocado, tendo em vista o crescimento, tendo em vista o desenvolvimento, foram colocados manilhas numa área, foram colocadas essas manilhas, sequer atendendo e projetando o município para o crescimento. Ou seja, foram colocadas manilhas de 50 na Rua Muqui, né, que posteriormente, em 2013, em virtude da grande quantidade de chuvas, houve ali o transbordo, né, natural daquela região toda, e por sua vez toda a área ali está toda congestionada em virtude não houve desobstrução dessas manilhas, que de certa forma poderiam ter sido feitas e projetadas visando o crescimento já demográfico do município, como vem ocorrendo atualmente, através de galerias, né, já prevendo o município. Quer dizer, a municipalidade ela não teve sequer o cuidado de acompanhar o projeto. E na parte de Coronel Pedro Maia de Carvalho, nós temos até hoje manilhas de 20, que sequer, elas simplesmente foram alteradas sem qualquer participação da municipalidade. Avenida Coronel Pedro Maia, que é a que Vossa Senhoria acabou de citar, recomposição das áreas eventualmente danificadas pela implantação das estruturas e respectivas fundações, que serão implantadas conforme desenhos, fundação em bloco sob estacas, parte integrante do presente instrumento, inclusive novo paisagismo em toda a sua extensão. Avenida Perimetral, recomposição das áreas eventualmente danificadas pela implantação das estruturas e respectivas fundações,
que serão implantados conforme desenhos: fundação em bloco, subestacas, parte integrante de desenho, instrumento, inclusive novo paisagismo em toda a sua extensão. A mão de obra relativa à implantação do paisagismo ao longo do traçado da futura linha de distribuição será fornecida pelo município e às suas expensas. Será de responsabilidade da concessionária até o valor máximo de R$200 mil, os custos inerentes ao fornecimento de mudas, grama em placa e insumos para jardinagem. O asfalto da ciclovia a ser construída pela concessionária na Rua Moacir Gonçalves será realizado pelo município. Então, quem realizou o asfaltamento, na verdade, da ciclovia foi o município. Sim. Como tá aqui. Nós tínhamos, inclusive, na oportunidade, o responsável pela área, quem era responsável era o senhor Tanuri, falecido Tanuri, e que, de certa forma, ele que organizava toda essa parte, né? Então, nós tivemos, inclusive, ações, né, que foram iniciadas pelo próprio município, a revelia da própria obrigação da EDP. Lembrando, mais um fato importante, que à época, quando nós fizemos o levantamento e fomos procurados, como a Associação de Moradores de Guaranhuns foi procurada e aceitou, né, e fizeram ali, a Associação de Moradores de Guaranhuns, ela aceitou que fizessem alterações, fizessem reformas na sua sede comunitária e calando assim a Associação de Moradores na época, em troca de benfeitorias. Já quando eles estiveram em Praia das Gaivotas, a nossa associação, eu coloquei a apreciação da minha diretoria, e nós não abrimos mão, e sequer abrimos mão da saúde pública, a saúde dos nossos moradores, tendo em vista que eles realmente pretendiam fazer benfeitorias dentro da nossa sede, precisávamos disso, né? Com a associação de moradores, mas nós recusamos o pedido que foi feito pela a oferta, né, por parte da EDP, no sentido de, inclusive, alterar, retirada todos os postes laterais, né, colocando no eixo central, e algumas outras situações que... Senhor presidente, se me permite, só até a título de assim, explicação, nós não estamos falando dos postes baixos, né? Os Não. postes, nós estamos falando de linha de distribuição, que é exatamente aqueles postes bem mais altos, né, com carga elétrica, inclusive, superior Exato. ao fornecimento de energia padrão da cidade. Particularmente, vi uma comunidade inteira mobilizada na época, contrária à instalação, e mesmo assim a comunidade não foi ouvida, não foi atendida naquilo que ela pretendia. Sim. E o município tinha os interesses, né, de atender a EDP, na época a Excelsa, e a Excelsa fez aquilo que ela projetou fazer. Quer dizer, a comunidade não teve uma resposta dessa concessionária como deveria, no meu sentir. E hoje nós estamos aqui, de novo, com outros problemas, a EDP, mas levantando problema antigo por parte dessa concessionária numa comunidade que foi desrespeitada ao longo de toda a implantação daquele empreendimento feito pela EDP. Quero deixar isso registrado também. O Sandro, inclusive, me relatou que o atual prefeito era, né, membro da comissão, né, da diretoria do... Não, na verdade, o Arnaldo, saudoso Arnaldo Borgo, né, que inclusive foi o atual prefeito, o Arnaldinho, estiveram junto conosco, né, manifestando a insatisfação, contrários às arbitrariedades. Ele não era ainda vereador, né, do seu mandato, mas o Arnaldo Borgo, eles estiveram conosco, né, manifestando a insatisfação,
né, a incompreensão por parte da EDP, em virtude dos apelos, que nada mais era do que obter um diálogo franco e oportunizar algo que estava condicionado, era uma condicionante para a instalação. Né? Assim, como é que você não discute, como é que você não leva isso à sociedade civil de forma ampla e restrita, para que, né, se faça realmente como os grandes empreendimentos acontecem, né? E nós somos reiteradamente convidados para que participemos, porque isso não foi feito, né? Então, esse é o registro que, lamentavelmente, deixa, né, a EDP deixa essa mancha dentro do nosso bairro, não só dentro do nosso bairro, sabe, vereador Joel, mas eu falo assim, em 11 bairros dentro do nosso município, ante o desrespeito, eu falo com cada município, com cada munícipe de Vila Velha, porque assim somos tratados de forma reiterada em vários segmentos, né? Quando temos aí empreendimentos, por exemplo, da Petrobras, que passou também uma linha por parte do nosso bairro, de um gasoduto, que também não houve uma discussão, né? Onde, inclusive, houve enfrentamento, né, por parte disso. Então, assim, algo que precisa deixar de acontecer no nosso município, ante a legislação já existente. Né? Eu acho que nós temos uma legislação eficaz, uma legislação pujante. O que nós precisamos é fortalecer os agentes fiscalizadores, né, no sentido de coibir tais ações, né, e acompanhar, por exemplo, o que nós temos visto, a revelia da fiscalização municipal. E, infelizmente, Sandro, a instalação se deu, trazendo para o ano de 2022. Quais são as soluções plausíveis, do seu ponto de vista, para esta questão? Como que a gente resolveria esta questão? Entendo, nós estamos numa casa de leis, onde o que acredito, né, tenha sido e tenham sido criadas e estão sendo criadas diariamente, né, através dos senhores, uma legislação forte, uma legislação pujante, onde realmente a gente possa coibir que ações tais que foram praticadas no passado deixem de ser praticadas. Então, nós temos hoje exemplos espalhados pela federação do nosso Brasil, municípios, estados, que coíbem tais ações. Então, eu acho que a única solução é que nós possamos realmente criar uma legislação tão forte e capaz de amparar o munícipe. Né? Nós já temos a legislação ambiental, que ela é taxativa sobre fazer, quando temos alguns impactos, a lei de impacto de vizinhança, né, estudo de impacto ambiental. Mas, como disse, nós precisamos, de forma efetiva, acompanhar esse cumprimento por parte, principalmente, dos conselhos de desenvolvimento urbano. Nós temos lá representantes dentro do Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é paritário. Mas, muitas vezes, eu fiz parte disso, a sociedade civil que ali está, ela não é instruída, ou seja, muitas vezes ela sequer sabe se posicionar. Os conselhos municipais dentro do nosso município, sequer, e como representante do Conselho Comunitário de Vila Velha, isso era algo que a gente reiteradamente falava. Gente, busquem conhecimento, né? A verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E assim, nós precisamos ter conselheiros dentro do município, no sentido de que nós tenhamos conselheiros bem fundamentados, que saibam se posicionar em determinados assuntos, e não simplesmente marionetes. É o que acontece, lamentavelmente, dentro do nosso município, em outras ocasiões. Eu acho que o ponto que Vossa Senhoria levanta, ela traz uma provocação à casa, para pensarmos até em critérios para indicação de representantes nos conselhos. Perfeito. Acho isso importante, salutar. Porque o que nós queremos, e aí não estou dizendo exclusivamente Conselho de Desenvolvimento Urbano, eu estou falando de todos. Todos? Todos os conselhos precisam receber contribuição de pessoas com capacidade também técnica, e a sociedade tem muitas pessoas
que podem contribuir de forma ainda mais eficaz. Não que aqueles que não estão não tenham vontade de participar e de colaborar. Tem, mas nós podemos criar na legislação, senhor presidente, vereador Renzo, vereador Fábio, uma exigência de critérios na indicação de representantes. Porque quando você compõe o Conselho Municipal de Desenvolvimento da cidade, antigamente Conduma, né? Conduma, depois Condur e hoje Conselho Municipal da cidade. A representação das entidades, ela se dá através de técnicos. Sim. Mas nós podemos ampliar essa discussão para que a representação também da sociedade se dê a partir de indicação de pessoas que tenham alinhamento com o tema. Concordo plenamente, O vereador. representante, por exemplo, na Secretaria de Educação, seja alguém ligado à educação. O da saúde, da mesma forma. E o desenvolvimento urbano, também pessoas que tenham afinidade, formação com o tema. Acho que é uma contribuição aqui para o debate também, que a Casa certamente vai encaminhar através da CPI essa discussão interna. Vereador Fábio. Senhor presidente, só queria fazer menção às pessoas que estão participando aqui pelas redes sociais da casa. É importante a gente destacar. Muitas pessoas te elogiando, tá? Sandro Franzotti. Tenho aqui Lulu, Guilherme, temos o Kleber, né, entre outros que estão participando e que vem realmente levantando essa questão que o senhor vem colocado para a gente. Alguns falando, como é importante ouvir o que o senhor vem colocando aqui, as pessoas estão atentas, né, as pessoas fazendo levantamento de outras questões, né, de fiações de alta tensão e tudo mais que passam pelos bairros. Então, aqui fica meu agradecimento pelas suas contribuições. Nós vamos, dentro da possibilidade, a gente vai copiar, né, para a gente ter esse relatório, para a gente anexar os nossos relatórios. Fábio, ele tem mais ou menos umas 5.200 folhas que ele vai disponibilizar para a comissão. Dever de casa para a comissão, para que todos leiam, para que as nossas equipes também possam aprofundar nesse estudo, é muito importante, para que a gente possa fazer esse relatório final com possibilidade da gente avançar mesmo em toda essa discussão, né? Agradeço e parabenizo muito a sua contribuição, com temas, com informações, com dados, né, de uma luta antiga de lideranças, de moradores que querem o bem para a nossa cidade. E essa comissão aqui está bem empenhada em tentar dar uma resposta à altura para a nossa sociedade. Muito obrigado, tá, senhor França? É importante frisar aqui o e-mail e o WhatsApp dessa CPI. A vocês que nos assistem, você que tem alguma colocação, né, alguma denúncia, fotos, entre em contato com nossos canais de comunicação, que é CPI EDP ES de Espírito Santo, @vilavelha.es.leg.br. Gabriel, se você puder botar na tela para a gente, para quem estiver acompanhando, e também o WhatsApp 27 99 688 7241, assim como também o site da Câmara Municipal, que é cmvv.es.gov.br. Zé Carlos, eu peço para que você possa soltar aquele vídeo, né, para que o Sandro e os demais que nos acompanham possam ter conhecimento de alguns acontecimentos desta CPI de acidente que Só, nós se o obtivemos. presidente me permitir, antes de apresentar o vídeo, é só um destaque aqui. Nós falamos, né, dessa fiação, o senhor já falou da voltagem, mas um internauta coloca, né, a diferença é muito grande das linhas de transmissão que passam em Praia dos Gaivotas para as linhas regulares. Sim. 138 mil volts
em comparação a 12 mil volts, quer dizer, uma diferença muito grande. Apenas 120 e poucos mil volts a mais. Reforçando o que Vossa Senhoria disse na sua colaboração aqui. O senhor quer fazer alguma colocação? Não, eu gostaria de colocar porque Nossa Senhoria. o efeito e a segurança dos munícipes, né, por mais que a EDP coloque e colocou, né, através da sua equipe técnica, dos seus gerentes que ali estavam, quer dizer, se nós temos vídeos, nós temos fatos, o clima vem mudando de forma gradativa. Nós não temos, nesses 12 anos, eu nunca vi em Praia das Gaivotas nenhuma equipe de manutenção para aquelas linhas. Ou seja, desde de Guaranhuns até a subestação que vai ficar atrás da Novo Milênio, eu nunca vi nenhuma equipe da EDP fazendo limpeza, supervisionando os cabos, verificando se esses cabos estão em condições, ou até mesmo as suas estruturas que eles alegam ter de segurança. Se isso porventura cair no chão, né, o risco de morte é iminente. Senhor presidente, pela ordem. Concedido. Queria sugerir também que numa das indagações que nós vamos fazer à EDP, que eles nos apresentem, desde a implantação da linha de transmissão naquela região, quantas foram, quando foram e o que eles fizeram de manutenção nessa rede, nesse período até hoje. Solicito, então, a assessoria que prepare ofício pedindo essas informações. Então, nós estamos falando de linhas de transmissão até o presente momento, mas queremos também observar a fiação das linhas de telefone que também causam risco à nossa população que utilizam os postes, né, da concessionária EDP. Por favor, Zé, pode soltar. Presta atenção na imagem que a gente vai colocar na tela. Essa aí, ó, esse motociclista, gente, ele perdeu o controle da moto e caiu, porque ele não conseguiu ver nem desviar de um fio que estava caído no meio da avenida. Além de deixar a cidade muito mais feia, horrível, né? Esse emaranhado de fios também costuma representar risco para a população. Por isso, os fios estão na mira de uma CPI criada pela Câmara de Vila Velha para apurar irregularidades. Kaique Dias está acompanhando esse assunto e vai conversar com a gente ao vivo mais uma vez. Que CPI é essa? O que essa CPI pretende fazer para melhorar a vida do cidadão, Kaique? Pois é, Rafa, a CPI que foi criada na Câmara Municipal de Vila Velha pretende fiscalizar vários bairros da cidade para ver onde tem essas irregularidades, cabos soltos, baixos demais e que podem causar risco para as pessoas. Essa CPI foi criada, então, para tentar também evitar casos como o do Ramon, né, que a gente vai ouvir na reportagem agora, ele que sofreu um acidente em abril, gente. Ficou quase um mês para se recuperar. Acompanhe na reportagem. O acidente aconteceu na Rodovia do Sol. O fio já estava baixo. Repare que o motociclista que vai na frente ainda abaixa a cabeça e consegue passar. Já o Ramon, que seguia atrás, não conseguiu. Acabou sendo atingido e caiu no chão. Veja de novo. O primeiro motociclista se abaixa e um segundo depois, o Ramon não consegue fazer o mesmo. Depois do acidente, ainda dá para ver outros fios caindo no asfalto. O Ramon lembra que na hora só teve a reação de tirar o fio do pescoço. Ele abaixou, quando eu percebi o fio já estava na altura tarde demais, na altura do pescoço. Quando pegou, minha única reação foi soltar a moto e tirar o fio. Se eu não tivesse tido essa reação, poderia ter sido fatal, né? O motociclista conta que o acidente aconteceu no início de abril e ele demorou cerca de um mês para se recuperar. A esposa dele estava na garupa e também se machucou bastante. Ela ralou bastante a perna, o braço e me arrastei aproximadamente uns 30 metros. Foi ali do cruzamento, vim parar mais ou menos por aqui onde a gente está. Em Vila Velha, em alguns bairros, os fios baixos estão espalhados por várias ruas. Aqui em Vale Encantado, nessa semana, teve acidente com um outro motociclista, que se machucou com fio também. Os moradores contam que o risco é para todo mundo. Essa semana mesmo... Olha, eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Se esse povo pular o vídeo, eu pensei a novela que é para realizar os nossos planos, né? Mas é que agora eu tenho um banco que me entende.
Eu cuido das minhas contas tudo direitinho. É que o bebê tá assim comigo, ó. E pode estar contigo também. O que é importante nessa vida, minha gente, é isso. É saber. Hay momentos en la vida en los que es clave anticiparse. Ser capaz de evitar un problema, porque sabes lo que va a pasar. Estar atento a lo que puede ocurrir para poder prevenirlo. Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos creado la primera alarma con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Descúbrela en securitasdirect.es. Caiu fio perto da casa da mulher. Eu falei assim, você deveria ter... O caminhão passou, arrancou o fio e foi embora. Aí eu falei assim, você deveria ter mandado ele tirar na mesma hora, né? Ele falou que não podia. Lá na minha porta caiu. Eu tenho 2 irmãos deficientes, né? Eu mandei cortar na hora. E lá na minha rua aqui atrás, aqui na rua São Judas Tadeu, tá empesteado de fio. Aqui no bairro Vale Encantado não demorou nem 10 minutos para a gente achar uma situação como essa em uma das avenidas principais. O fio tá pendurado aqui e uma parte está jogada na calçada. Por mais que pareça um cabo de internet, não tem energia, há um risco de alguém puxar por aqui, uma criança, por exemplo. Os moradores também dizem que há o risco de tropeçar, por exemplo, idosos que estão passando por aqui. Vou levar meu menino para a escola, na calçada mesmo tem fio baixo que qualquer criança, que eu não sou muito alta, né? Qualquer criança poderia puxar esse fio, indo para a escola com meu filho. E toda a rua que você passa aqui tem muito emaranhado de fio, muito. Hoje pela manhã, 5 vereadores estiveram no bairro. Foi criada uma CPI na Câmara, que promete visitar as 5 regiões do município e procurar irregularidades. Conversamos com o PROCON, iremos escutar a EDP, as operadoras de telefonia, para poder apurar a responsabilidade, apurar o responsável, né, por esse acontecimento. Esse descaso que existe no nosso município, essa fiação exposta que causa risco à nossa população, essa fiação, né, que causa um transtorno visual para os munícipes, para os turistas. Então, nosso objetivo é coibir, é inibir esse tipo de irregularidade que existe aqui no nosso município. As vítimas não são difíceis de serem encontradas. O Ramon, por exemplo, acredita que falta responsabilidade por parte das empresas. Eles acabam colocando os fios, vão colocando, não fazem a manutenção, não retiram os fios quando o cliente cancela os seus planos e vai só acumulando. E isso é um risco não só para os motoristas, né, as pessoas que estão nas vias, mas também os pedestres que podem enroscar o pé, acabar caindo, um idoso. Gente, vamos lá. A gente tem vários posicionamentos aqui. O Ramon informou que o fio que causou o acidente com ele é da empresa Sumicity. A empresa informou pra gente, mandou uma nota e disse que não houve relato sobre o ocorrido, mas que a área técnica está apurando e faz a manutenção de forma regular. Sobre a situação dos fios de forma geral em Vila Velha, a prefeitura disse que não tem legitimidade para fiscalizar e que a responsabilidade é da EDP. Já a EDP disse que o compartilhamento dos fios, existe uma resolução da ANEEL e da Anatel também com o objetivo de reduzir os custos, mas que sempre cobra dessas empresas as irregularidades para que elas não aconteçam, né? Diz também que não pode retirar os fios por conta própria para não prejudicar os usuários de internet, de telecomunicação. Já a ANEEL, a agência lá de Brasília, mandou uma nota para a gente, disse que recebeu várias propostas para tentar melhorar essas regras também, diz que está analisando essas regras no caso. Mas é uma situação, né, Rafa, que não acontece apenas em Vila Velha, acontece em outros municípios também, como a gente já mostrou algumas vezes aqui no S1. Rafa. É aquela coisa, filho feio, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer assumir de vez a responsabilidade, aí fica aí, um fala do outro fala do outro, e no final das contas a cidade fica feia mesmo e fica perigosa mesmo, porque... Não deve ter lá em Gaivotas, né? Hein? Essa fiação exposta, assim, tem? É algo triste de nós acompanharmos. E aí, quando eu louvo a iniciativa de Vossas Excelências, é no sentido de que esta Casa de Lei, ela tem e pode e deve fazer história em nosso município através de uma legislação que venha a ser criada por Vossas Excelências, que realmente atendam de forma efetiva aos anseios de todo o município de Vila Velhense. Ou seja, nós queremos um Gramado em Vila Velha. Nós não podemos permitir que fatos como estes, né, que rotineiramente acontecem em nosso município, aconteçam simplesmente por acontecer e que não haja uma responsabilização efetiva daqueles que ali colocam diariamente fios, e a gente vê equipes de fios e fios e fios, sendo que
nós temos hoje, né, como os senhores, como eu já pude relatar, a tecnologia. Então, se nós temos tecnologia, nós temos que criar uma legislação que obrigue, em médio e longo prazo, o restabelecimento igual nós tivemos há um tempo atrás, né? A pretensão de enchampanhar a retirada de todos os postes. Senhor presidente, pela ordem, eu queria só destacar também a participação do Tiago Primo. Tiago, que é líder comunitário, faz parte do Conselho Municipal da cidade, e ele coloca aqui: postes de madeira que estão podres, postes padrões de entrada que doados por moradores à antiga Excelsa, apodrecendo com ferrugem exposta, o posteamento não está no padrão, distante uns dos outros. Enfim, sempre identificamos que a concessionária não cumpre como deveria o seu papel. E é claro, e o senhor complementa aí quando fala da tecnologia. A cidade é feita para o cidadão. Em primeiro lugar, nós precisamos... O compromisso, sobretudo do poder público, é fazer com que o cidadão seja bem atendido, protegido nos seus direitos, e que aqueles que fornecem serviços, sobretudo serviços que são remunerados, onerosos, por sinal, ofereçam o melhor para a população. Então, feito esse registro. Vereador João, até acho engraçado que no final da reportagem a TV Gazeta disse, né? Mas esse tipo de situação acontece em outros municípios também. Realmente acontece, mas a gente tem dito aqui. Iremos, né, escutar todas as operadoras de telefonia, operador de energia, que é a EDP, as lideranças, a todos, para que a gente possa encontrar uma solução. Se a solução precisar iniciar aqui em Vila Velha, se a gente precisar ir a Brasília, na ANEEL, na Anatel, nos ministérios para poder propor soluções, nós iremos. E é com a colaboração de pessoas como o senhor que a gente vai avançar no que tange aí a melhoria para todos os munícipes. E já deixo aqui registrado, que passou no vídeo também, né, que o Ramon, o acidentado, disse que o fio era da empresa Sumicity. Nós encaminhamos, através aqui da comissão, ofício à EDP, pedindo informações das empresas que são autorizadas pela EDP a utilizar desses postes, para ter conhecimento se essa Sumicity e outras empresas que estão operando no nosso município têm permissão ou não, né, para que aí a gente possa tomar as devidas providências. Então, Joel, Fábio, a empresa nos pediu 5 dias, é isso, Luiz? Para que possa encaminhar essas informações. Pedimos, assim, estamos transmitindo ao vivo, com certeza deve ter algum representante da empresa nos assistindo que tenha celeridade ao prestar essa informação aqui para a comissão. Então, mais alguém quer fazer alguma consideração, algum vereador? Não, senhor presidente. O senhor, seu Sandro, tem mais algo a dizer a esta comissão? Se tiver, o microfone está aberto para que o senhor possa fazer suas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez, né, e louvar a iniciativa de Vossas Excelências por essa brilhante iniciativa e oportunidade. Né? Eu acho que os munícipes, principalmente as lideranças comunitárias, aquelas que lá estão, né, sendo, assim, sofrendo no seu dia a dia, elas precisam ser ouvidas, e muitos desses clamores realmente é o resultado prático na nossa vida, que dentro das nossas comunidades nós sofremos, né? Gaivotas não está longe disso, né? Gaivotas é um bairro estruturado, foi entregue em 1990, mas hoje o que nós temos visto, né, em virtude do adensamento populacional e do crescimento vertiginoso que Vila Velha vem tendo em virtude da sua qualidade de vida, é realmente ações como essas, né, de concessionárias que se valem, né, de inúmeras artimanhas, de várias formas e em descompasso com a qualidade de vida, né, em qualidade que nós tanto almejamos, né, e que nós tenhamos uma Vitória do futuro, uma Vila Velha do futuro, né, que realmente esta Casa de Lei possa fazer história. E aqui nascer um projeto ou uma lei, né, de vinda do excelentíssimo senhor prefeito, ou até mesmo de Vossas Excelências,
no sentido de atender aos anseios de nós munícipes, né? No sentido de que complemente e satisfaça de forma efetiva. E a retirada desses postes e até mesmo o aterramento de todos esses postes para que a gente tenha qualidade visual, né? Menos poluição visual e mais qualidade de vida dentro do nosso município. O objetivo de todos nós que fomos eleitos pela população é justamente esse, preservar vidas e melhorar a qualidade de vida cada vez mais de nossa população. E como já foi dito aqui anteriormente, a sugestão de Vossa Senhoria será acolhida, né, para que a gente possa se aprofundar no estudo, onde que Vossa Senhoria está convidado também a participar junto conosco, né, de uma elaboração de uma legislação moderna, de uma legislação que atenda a nossa população, certo? E assim, pensando nisso, agradecemos muito a Vossa Senhoria por estar aqui conosco hoje, prestando todas essas informações. Deixo aqui sempre as portas abertas para que o senhor possa retornar e, se o senhor tiver alguma informação a mais a prestar, pode procurar esta comissão que nós iremos acolher, e peço que Vossa Senhoria possa disponibilizar toda essa documentação à nossa assessoria para que nós possamos ter aí, né, material para estudar, para que a gente, no relatório final, que será dado pelo vereador Fábio do Vale, possa dar esses encaminhamentos para que a gente possa avançar. Peço, Gabriel, que você coloque novamente depois na tela o e-mail da CPI e o telefone do WhatsApp para que todos que estão nos assistindo possam participar, dar suas contribuições. Passo a palavra, então, para o vereador Fábio do Vale, para suas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer ao senhor Sandro Franzotti, pelos esclarecimentos, pelo material cedido para que a gente possa fazer o relatório final da nossa CPI, nos colocando inteiramente à disposição do senhor, e contamos com a sua colaboração para que a gente tenha aqui um município com mais qualidade de vida e com menos riscos, né, para as pessoas que transitam, né, tanto os munícipes como os turistas. Verdade. Não é isso? Verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais da Câmara Municipal de Vila Velha, no canal do YouTube, pelas redes sociais. Tem aqui, ó, Tiago Primo, que é a liderança lá no bairro Santa Paula, o Kleber Imperiano, que também é presidente lá do bairro Vale Encantado, Lulu, Guilherme Abreu, e entre outros aqui o André Luiz. Então é muito importante a participação de todos vocês que estão aqui, a equipe da Câmara, que vem acompanhando, vem nos ajudando, as nossas equipes, equipe de assessoria dos vereadores. Muito obrigado a todos vocês. Parabenizo também pelo excelente trabalho. Obrigado, vereador Renzo, vereador Joel. Muito obrigado, vereador Fábio. Passo a palavra, então, para o vereador Joel Rangel, para as suas considerações finais. Cumprimentar mais uma vez o Sandro, doutor Sandro, muito obrigado pela participação, pela contribuição, pelas ideias que surgiram aqui dessa nossa reunião. É uma reunião com interesse público. Sim. O objetivo é que a contribuição da CPI seja efetiva para a cidade avançar, melhorar os serviços. Então, assim, Vossa Senhoria contribuiu muito com o nosso trabalho, a casa sempre aberta e à disposição de Vossa Senhoria. Muito obrigado, nosso respeito sempre e admiração pela forma como tratou esse assunto persistentemente com a comunidade e hoje traz aqui, continua colaborando com a sua participação. Agradeço a toda a nossa assessoria, a Procuradoria da Casa, a Controladoria, a equipe de comunicação. E, senhor Santos, o senhor pode se dirigir novamente para aquela câmera e confirmar se todas as informações que o senhor prestou aqui são verdadeiras? Sim, são verdadeiras e legítimas e fundamentadas em documentos que foram extraídos, inclusive, de autos de processo. Né? São verdadeiras, são legítimas. Muito obrigado, Sandro. Então, declaro encerrada a nossa 9ª reunião da CPI-EDT. Muito obrigado a todos.